A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhe trazer uma palavra que tem o título Joás reina sobre Judá. Eu quero dizer aos meus irmãos que esta palavra, esta mensagem, eu escrevi principalmente para os nossos líderes de células, para os líderes dos cultos nos lares, para os meus irmãos que hoje estarão na responsabilidade dos cultos familiares. Essa lição é a lição 893. Eu quero dizer para meus irmãos que são 893 lições que eu escrevi e estão no nosso computador. E essa lição é do período de 5 de dezembro a 11 de dezembro. E o texto está em 2 Reis, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. E o texto diz assim: no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. Quer dizer, o ano 7 de Jeú em Israel, Joás em Judá começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto, aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o quebra-gelo desta lição que costumamos fazer, está escrito assim: onde foi a viagem mais longa que você foi? E os irmãos vão dizer assim, um vai dizer, eu fui para São Paulo, outro vai dizer, eu fui para o Rio de Janeiro, outro vai dizer, né? E eu vou dizer, irmãos, Deus me deu a bênção de eu chegar aí a Israel. Foi a viagem mais longa que eu fui, para a glória de Deus, viu? Nos nossos 25 anos de casamento, que hoje já completou 48 anos, né? Agora dia 19 passado, mas quando completávamos 25 anos, nós fomos comemorar em Israel, conforme uma promessa do meu Deus, quando nos deu a minha e minha esposa o Salmo 128. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre o rei Joás. Ele foi o rei que foi coroado com 7 anos de idade. Joás, meus amados, foi um rei bom, leal e temente ao Senhor, enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Mas depois da morte de Joiada, ele se desviou. Que pena, né, meus irmãos? Passar muito tempo sendo um grande rei e depois se desviar. Primeiro, Joás foi salvo por milagres. Podemos dizer, meus amados irmãos, que Joás foi salvo por um grande milagre. Foi salvo milagrosamente. Quando Atalia matou toda a família real. Ela está escrita em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Então Jeozeba tomou a Joás e o escondeu. Não foi fácil esconder uma criança, uma criança de 1 ano, das mãos de uma rainha que era má e cruel, mas ele foi escondido. Joás ficou 6 anos escondido na casa de Deus. Às vezes, quando eu leio esse versículo, eu imagino assim, sabe, Atalia era desviada, porque não entrava na casa de Deus, sabe? Ela não ia para os cultos nas casas de Deus. Naquela época não entrava para adorar a Deus, por isso ela não vê o choro de Joás. É isso que eu sempre falo, né? Pois bem, então, sobre os cuidados de Joseba e do sacerdote Joiada, lá estava aquele menino. Foram 6 anos de incerteza e angústia, porque ele tinha só 1 ano. E os anos foram passando e Joiada estava escondido. Joás estava escondido por Joiada, aquele sacerdote bom. Entretanto, depois da morte de Atalia, Joiada e os demais sacerdotes conduziram Joás ao trono de Judá. E ele reinou durante 40 anos. Meus irmãos, foi uma coisa assim tão interessante, né? Eu vejo assim que Deus foi maravilhoso. Quando Joiada viu que Joás, aquela criança, tinha 7 anos, ele disse, agora está na hora.
não podia mais escondê-lo. Então chamou os capitães, os grandes do exército, chamou-os a uma reunião e apresentou a criança. Disse: olha, essa criança aqui, é quem é para estar governando sobre Judá, né? Sobre Jerusalém. E quem está governando é uma mulher, é Atália, né? Ou Atalia, como queiram. Mas esse é que era o verdadeiro rei, porque é filho do rei que foi morto por Jeú, né? Então, eles o que fizeram? Levaram Atália para um local. Quando ela viu, entrou no trono, lá estava já o menino Joás no trono. E ali eles mataram aquela mulher e Joás começou a reinar. Foi isso que aconteceu. Segundo Joás, reparou o templo em Jerusalém. Joás, meus irmãos, começou a reinar em Jerusalém no ano 7º do rei Jeú, em Israel. O versículo 1 está falando sobre isso. Ele também foi conhecido como o rei que reparou o templo de Deus. Vejam bem, Joás era muito criança, mas Joiada, que era o sacerdote, estava do seu lado, lhe ajudando, lhe inspirando, lhe dizendo aquilo que ele devia fazer, não é? Pois bem, e ele, como um coração muito bom, ele colocou no seu coração que iria restaurar o templo que estava em ruínas, porque os reis que passaram por ali não tiveram cuidado de observar, de cuidar da casa do Senhor. Meus irmãos, isso fala muito para nós. Nós temos que cuidar da casa do Senhor, reparar a casa do Senhor, ajudar naquilo que for possível na casa do Senhor, para nós vermos uma igreja bonita, uma igreja poderosa, uma igreja que se possa entrar. Isso é muito importante, essa palavra. O templo em Jerusalém estava em péssimas condições, né? Pois bem, e Joás foi usado por Deus para realizar a construção, começando pelas fendas, né? Ou pelas brechas que estavam naquele templo. Em 2 Reis, capítulo 12, versículo 6, diz que os sacerdotes demoraram na construção e foi necessário que Joás agisse para a obra da casa do Senhor ser terminada. O rei Joás chegou lá e falou com autoridade para que fosse concluída aquela obra, porque o povo estava lento, né? Terceiro, Joás foi mal agradecido. Infelizmente, muitas vezes é assim. Joás, meus irmãos, foi um rei muito bom enquanto o sacerdote Joiada viveu, né? Todavia, após a morte do sacerdote, ele se desviou e adorou aos ídolos. Está escrito lá em 2 Crônicas 24, 17. Em 2 Crônicas 12, versículo 20, diz que o filho do sacerdote Joiada exortou o rei pelas práticas da idolatria. Ora, o rei estava sendo idólatra. O filho do sacerdote, que lhe ajudou, que lhe deu a vida, né? A verdade é essa, foi lhe exortar, né? E ele chegou lá dizendo que ele e seus príncipes praticavam idolatria. O que é que Joiada fez? O que é que Joás fez? O rei Joás. Ele tomou o filho de Joiada e mandou apredejá-lo, né? Que coisa, né? Que dívida, que ignorância, que coisa que aquele rei fez com o filho daquele que foi o seu salvador. O rei Joás não lembrou o que Joiada fez por ele, e assim ele agradeceu, mandando apedrejar o filho daquele que lhe protegeu e lhe ensinou tudo. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, nós devemos ser mais agradecidos com aqueles que nos ajudaram, com aqueles que estiveram ao nosso redor, nos ajudaram na nossa caminhada, não é assim? Muita gente age assim como o rei Joás. Não agradece pelos benefícios que recebe de alguém, porém, na primeira oportunidade, os apunhalam pelas costas. Eu já vi muito isso, infelizmente, né? Tanto comigo como com tantos outros pastores. Que o Senhor nosso Deus nos guarde desse tipo de pessoas. Vamos pedir ao Senhor que nos guarde dos Judas, dos traidores, daqueles que não lembram que foi ajudado por nós. Deus abençoe a todos
Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.